como desenvolver uma comunicação assertiva nas relações. Bom dia, mulher! Tudo bem por aí? Esse é o nosso terceiro episódio de Tapa Terapia, verdades que doem, mas curam. E hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Vocês pediram para que eu trouxesse esse tema aqui, então cá estou. Primeiro eu quero trazer para vocês sobre o que é a comunicação assertiva. Nós precisamos entender que geralmente nós temos dois extremos. Uma pessoa agressiva, que se comunica de forma mais agressiva, e uma pessoa passiva no outro extremo. Uma pessoa que não consegue se posicionar, que abaixa a cabeça muitas vezes. Então, a comunicação assertiva seria um meio termo. É uma pessoa que tem uma inteligência emocional a ponto de entender em quais momentos é mais saudável ela agir de forma mais agressiva, porque um toque, um certo grau, um certo nível de agressividade é importante em alguns momentos, e em quais momentos ela precisa ser um pouco mais flexível, um pouco mais tolerante ali, tendo um toquezinho de passividade também. Então, a comunicação assertiva é quando a pessoa entende, está ali no meio termo de expressar com firmeza, com confiança, aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, quais são os seus direitos, mas sem ofender ninguém. Combinado? Então, nós precisamos entender que nesse mundo da comunicação, nós temos grandes ganhos. A comunicação, ao meu ver, é uma das ferramentas mais importantes que nós devemos desenvolver para podermos ter um bom desempenho no trabalho, para poder ter uma boa relação matrimonial, por exemplo, uma boa relação com qualquer outra pessoa. Porque quando nós conseguimos ter uma comunicação assertiva, nós conseguimos nos vincular de forma mais profunda com o outro. Nem sempre a pessoa que se comunica de forma assertiva vai agradar todo mundo. A assertividade faz com que a pessoa consiga se posicionar defendendo os seus direitos, sim, e muitas vezes isso vai trazer um certo desconforto para outra pessoa. Mas hoje, aqui no nosso episódio sobre comunicação assertiva, nós vamos explorar esses três pontos: a comunicação agressiva, passiva e a comunicação assertiva também, tá bom? Então eu quero primeiro que você comece a fazer uma autoanálise aí. Como que você se identifica? Você se percebe uma pessoa mais impulsiva? Uma pessoa que muitas vezes é agressiva na forma de se comunicar, acaba machucando, ofendendo o outro? Ou você é uma pessoa mais passiva, uma pessoa que sempre baixa a cabeça, sempre faz a vontade dos outros? Vamos começar pela comunicação agressiva? A pessoa que se comunica de forma mais agressiva, geralmente ela conquista aquilo que ela realmente quer. Porque ela vence o outro pelo cansaço, ela vence o outro pela agressividade. Então, muitas vezes é pela ameaça, pela forma dura e agressiva de falar, pelos palavrões, muitas vezes. Então, as pessoas que se comunicam de forma agressiva, na maioria das vezes, elas conquistam aquilo que elas querem. Mas isso tem um custo por trás. Elas podem até conquistar tudo o que elas querem, mas muitas vezes elas perdem as relações. Elas não conseguem nutrir boas relações. Muitas pessoas agressivas, com estilos de comunicação agressivas, muitas vezes elas são pessoas mais sozinhas, mais solitárias, porque elas não conseguem se vincular com o outro. Elas preferem colocar as necessidades delas acima de tudo e de todos. Mas isso tem o preço da solidão na maior parte das vezes. Você conhece alguém assim? Você é essa pessoa que na maioria das vezes é agressiva na sua forma de se comunicar com o outro? A gente precisa entender que a comunicação ela é desenvolvida e aprendida. Muito provavelmente você aprendeu a se comunicar com alguém que também é um pouco mais agressivo dentro da sua casa ou em qualquer outro ambiente. Mas calma, se você é uma pessoa que se percebe mais agressiva na sua forma de se comunicar com o outro, saiba que na terapia você aprende estratégias de gerenciamento de estresse
dentre outras técnicas para você aprender a lidar com a sua emoção e com a sua comunicação. Te defendendo um pouquinho, eu quero que você entenda que em certos momentos a comunicação agressiva ela é importante sim. A nossa raiva, a nossa agressividade, ela é muito importante para nos defender. Então, quando está acontecendo alguma situação de injustiça, nós precisamos da raiva para colocar a nossa opinião, expor a nossa opinião. E a agressividade nos ajuda nessa autodefesa. Já uma pessoa que é muito passiva, ela tem uma grande dificuldade de se defender, de se proteger quando está passando por uma certa injustiça. Então, pessoas que são passivas, na maioria das vezes, sofrem muito com injustiça, porque elas não conseguem colocar esse certo nível de agressividade que em alguns momentos é muito importante. Então, quando a gente olha para o outro extremo, nós temos a comunicação passiva, que é aquela pessoa que não consegue se posicionar, aquela mulher extremamente insegura, que faz a vontade do outro na maioria das vezes porque ela tem medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha. É aquela pessoa que sofre injustiça na maioria das vezes, que não consegue dizer não. Aquela mulher que não consegue se posicionar, que acaba abrindo mão das suas próprias necessidades para satisfazer as necessidades do outro, porque ela não consegue se comunicar, ela não consegue se posicionar. Geralmente, pessoas que têm um estilo de comunicação mais passivo são aquelas pessoas que são amadas por todos. Aquelas pessoas que têm muitos amigos, muitos colegas, todo mundo gosta dessa pessoa. Por quê? Porque ela sempre se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesma. E isso já é o outro extremo da pessoa que é agressiva, que muitas vezes ela coloca as suas necessidades como prioridade, mas acaba ficando sozinha em muitos momentos. A pessoa passiva sempre coloca todo mundo como prioridade e abre mão de si. Quando nós encontramos o meio termo, que é a comunicação assertiva, a pessoa ela tem clareza de quais são as suas necessidades, quais são os seus valores, aquilo que é importante para ela, e ela consegue expressar isso sem agredir e ofender ninguém, mas também sem abrir mão de si, sem abrir mão das suas necessidades. Então, a comunicação assertiva é um meio termo para que você possa se posicionar no mundo, colocar as suas necessidades, os seus desejos, colocar as suas ideias no mundo, sem agredir ninguém e sem abrir mão de si. E como que a gente, então, começa a desenvolver essa comunicação assertiva? A comunicação assertiva, ela tem alguns passos. Então, por exemplo, um dos primeiros passos essenciais da comunicação assertiva é validar o que o outro traz para você. É concordar, reconhecer, realmente validar aquilo que o outro traz para você. Entendendo, tendo compaixão, se colocando no lugar daquela pessoa. Depois, o nosso segundo passo seria trazer aquilo que é importante para você. Quais são as suas necessidades naquele momento? E o terceiro ponto seria entrar em um acordo, talvez tentar fazer uma negociação. Mulher, vamos fazer um exercício simples e prático então para que você possa começar a exercitar a comunicação assertiva daqui para frente? Vamos imaginar em um casal. A mulher ficou esperando seu esposo para jantar e ele chega tarde, sem avisar aonde estava. Em vez dela começar a criticá-lo, falando: "Você chegou tarde de novo, você sempre chega tarde, você sempre faz isso." Não, ela perguntou: "O que aconteceu? Por que você está chegando essa hora?" Então ele teve oportunidade de se explicar. "Ai, amor, eu acabei chegando tarde porque eu fiquei até tarde em uma reunião de trabalho, enfim." E ela se posicionou. "Amor, eu entendo que é importante para você participar dessas reuniões." Olha só, ela está validando o marido dela. "Eu entendo que para você isso é importante, mas para mim é importante saber aonde você está, saber que horas você chega." Então ela está colocando as necessidades dela também. Ela primeiro validou ele, depois ela trouxe
as necessidades dela. E por último, ela traz um combinado com ele. Como que nós podemos nos comunicar daqui para frente para que isso não aconteça mais? Você pode me mandar uma mensagem me avisando se você vem para o jantar ou não? Você pode me enviar uma mensagem falando que horas você chega ou fazer uma ligação? Então ele consegue concordar com ela. Não, amor, realmente acredito que fazer uma ligação para você antes da última reunião, para te avisar mais ou menos que horas eu chego, seja o melhor caminho. Então a comunicação assertiva, mulher, ela tem o objetivo de resolver um conflito, resolver um problema. A comunicação agressiva já ia começar a atacar na cara desse esposo. Você faz tudo errado, você sempre faz a mesma coisa. E quando existe essa comunicação agressiva, a tendência é que o outro se feche, o outro comece a se proteger. Então ele se blinda contra você e já vem com 5 pedras na mão para cima de você para se defender. Então a comunicação agressiva só tende a destruir os relacionamentos. Já no outro lado, a comunicação passiva é uma mulher em que acaba aceitando, abaixando a cabeça, mas ela se distancia desse esposo. Ela fica cada vez mais fria, mais calada, então também é muito perigoso para as relações. Ela vai se distanciando desse marido. Esse marido chega tarde em casa, ele gostaria de ter um abraço caloroso da esposa, mas a esposa já está fria, já está distante, não pergunta como foi o dia dele, porque ela está frustrada por ter jantado sozinha. Então, a comunicação passiva também é muito perigosa. Já a comunicação assertiva tem o objetivo de resolver os conflitos. Você primeiro valida o outro, depois traz as suas necessidades e encontra uma resolução de conflitos que seja boa, que seja possível para os dois, para que vocês possam se vincular. Mulher, para fechar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de te deixar como indicação esse livro maravilhoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro fala sobre comunicação, estratégias de comunicação. Você nunca mais será ignorada depois de aprender essas estratégias aqui. Não é manipulação, gente. Não é manipulação, é estratégia de comunicação. É impossível não ter um pedido, não ter uma necessidade atendida depois de aprender essas estratégias que esse livro traz. Então eu deixo esse livro aqui como recomendação para que vocês possam estar cada vez mais trabalhando o desenvolvimento pessoal de vocês. Realmente invistam em desenvolvimento pessoal, porque vocês vão ver a vida de vocês mudar da água para o vinho. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas tem mais de 16 milhões de livros vendidos. Esse livro aqui tem várias partes marcadas. Eu marco tudo, grifo tudo, eu adoro ter esse momento de leitura. Coloca aqui nos comentários qual é o seu estilo de comunicação atualmente. Você é uma pessoa mais agressiva, mais passiva, ou você se reconhece como uma pessoa assertiva? E um fato curioso que acontece com muita frequência, principalmente no processo terapêutico, isso fica muito evidente, é que uma mulher com um estilo passivo, quando ela começa a trabalhar a comunicação assertiva, ela sai da passividade e vai para a agressividade. E ela fica com muita dificuldade de sair da agressividade, porque a pessoa passiva, na maior parte da sua vida, ela começa a acumular, acumular, acumular. Sabe panela de pressão? Quando acumula muitas questões emocionais, muitas coisas, muita injustiça, e aí ela explode. Essa panelinha de pressão vai crescendo, vai acumulando situações mal resolvidas e ela explode. Então, na maioria das vezes, uma pessoa muito passiva, ela vai para o outro extremo da agressividade e ela fica com muita dificuldade de encontrar o meio termo da assertividade. Por isso que o processo terapêutico pode te ajudar caso você se reconheça, se perceba passando por essa situação. E se você está comigo aqui no YouTube, eu peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, já se inscreva aqui no canal. E se você está no Spotify, se inscreva no canal também, deixa aí a sua estrelinha, vamos começar a compartilhar esse episódio com outras mulheres para que você possa crescer
mas outras mulheres também. Combinado? Já deixa aqui nos comentários também sobre o que você gostaria de ver aqui no nosso podcast nos próximos episódios. Um grande beijo e até a próxima!